suprassumo de lidar com ansiedade tá em entender o que antecede, no que ela tá se sustentando, ou seja, o que tem abaixo desse iceberg aí. Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Ká. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Violeta, o podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. E o nosso episódio de hoje é sobre ansiedade. Nesse episódio você vai entender como é que funciona a ansiedade na prática e ainda conseguir algumas dicas de como lidar com isso. E aí, Ká, vamos começar pela seguinte pauta. É normal sentir ansiedade? Quando isso se torna um problema? É super normal ter ansiedade, e a ansiedade a gente precisa primeiro entender de onde ela vem em termos evolutivos e a importância dela, né? Porque às vezes a gente demoniza a ansiedade e fala, não, é horrível, é como se fosse a morte e tudo mais. E sim, as sensações físicas que ela causa são muito ruins, mas ela tem uma necessidade muito grande dentro da nossa sobrevivência. Imagina você lá na época das cavernas, ainda tá saindo da caverna, aí você encontra com um leão na sua frente. Você precisa ter alguma reação de correr ou de paralisar para ele não perceber sua presença ali, do seu coração disparar, da sua mão suar. Então, você precisa ter algumas reações para que você possa sobreviver. Então, em termos evolutivos, para que a gente chegue até aqui, isso precisou acontecer, precisou estar presente em todos os nossos antepassados e estar presente até hoje. A diferença é que hoje em dia, muitas vezes, a gente não entende, o nosso organismo ele não entende que a gente não está em uma situação de risco de vida ali, na frente de um leão. Ele interpreta outras coisas como sendo esse leão, por exemplo. E desencadeia uma série de sintomas aí que são os característicos de ansiedade. Mas não que seja algo horrível ou anormal de sentir. Então, você que sente ansiedade, saiba que é normal, que é esperado sentir isso, né? Faz parte da nossa vida sentir. E tem até uma finalidade, né, Ká? Por exemplo, sei lá, tem uma prova, alguma coisa que você vai fazer. O fato de você se mobilizar ali pela importância daquela situação, se preocupar que horas que você tem que dormir, que horas que você tem que acordar pra chegar lá na hora, é justamente uma coisa que vai te ajudar a conseguir executar essa tarefa, a conseguir cumprir com o que você precisa, né? Imagina, você esquece da prova, não, tô despreocupada, tô tranquila, menor ansiedade, né? Vou pegar um voo, tá tranquilo, aí perde o voo, aí não. Então a ansiedade, ela tem uma finalidade muito importante, mesmo que não seja só de proteção ali no sentido de vida, mas de te precaver, de te preparar para situações, não é? E sabendo então que essa ansiedade ela tem uma finalidade, não é muito justo a gente tentar não ter ansiedade, né? Eu vejo muitas pessoas quando tem alguma crise de ansiedade, alguma situação ali com a vivência, às vezes quando a ansiedade passa um pouquinho da dose, ela é muito incômoda mesmo, a gente sente muito no corpo, né? Tem muitas reações, e aí fica, eu não quero sentir isso, não gosto, não me ajuda, né? Eu quero me curar da ansiedade, não quero mais ter isso. Só que a gente precisa entender, então, que tem uma finalidade. A ansiedade, ela surge igual aos nossos sentimentos, ela nos sinaliza e nos prepara para alguns acontecimentos. Mas, quando isso passa desse limite, né, passa ali de uma finalidade de ajuda, de ser algo que colabore para sua sobrevivência, para sua realização de tarefas, e começa a te trazer sofrimento, é importante observar a frequência que isso começa a acontecer, a intensidade que isso começa a acontecer e o quanto isso passa a atrapalhar a sua vida. Porque talvez nós estamos falando de uma ansiedade patológica, que é quando há uma desregulação dessa ansiedade que seria benéfica, dessa ansiedade que seria boa, né? Perfeito, e aí que tá a gente conseguir diferenciar aquela ansiedade antes de uma prova, antes de uma viagem, antes de uma reunião importante, aquela ansiedade que não paralisa a gente, daquela sensação incapacitante, que a gente não consegue fazer nada, de sintomas físicos muito, muito intensos, de qual a gente não consegue nem prestar atenção em outras coisas, porque meu coração parece que tá na boca aqui, de tão acelerado que ele tá, né? E prestar atenção também com relação a tempo, frequência e intensidade que tudo isso acontece. Se é muito, muito frequente, se paralisa muitas, muitas vezes, aí é a hora da gente buscar auxílio e tudo mais. E é muito comum as pessoas chegarem no consultório buscando a tal da cura, né? A gente tem a ideia de se desfazer daquilo. E não estou indo para a terapia falar sobre ansiedade para aprender a lidar com isso. Uhum. Até porque nós temos uma movimentação muito de não querer sofrer, né? Então, se algo tá me trazendo sensações que são incômodas e isso me faz sofrer, eu não quero sentir.
Mas querer se curar da ansiedade é a mesma coisa de querer se curar da tristeza, se curar da raiva e se curar de alegrias. São emoções, são sinalizadores importantes para nossa sobrevivência, para nossa espécie, enfim. Se você identifica que você está caminhando para uma ansiedade patológica, é importante a gente situar qual é a patologia exata, né? Porque dentro de ansiedade não é só, tenho uma ansiedade patológica. Tem algumas características ali de cada tipo de ansiedade, vamos dizer assim, e tem a mais comum, que é a generalizada, né, Nina? Sim, você já deve ter visto talvez na internet algumas falas desse sentido, né? Existe uma abreviação chamada TAG, que significa transtorno de ansiedade generalizada. E é muito comum essa ansiedade, porque de uns tempos pra cá, né, segundo dados da OMS aí, no Brasil principalmente, nós temos um dos maiores índices de ansiedade. E geralmente são de sintomas muito relacionados a esta patologia, que é quando você tem sensações como uma vivência de quase morte ali, como se você estivesse numa situação de perigo, de risco que ameaçasse de fato a sua sobrevivência, sem que você consiga identificar o estímulo específico que está antecedendo aquilo. Então, por exemplo, tem uma prova amanhã, fico ansiosa? Eu consigo identificar que estou ansiosa porque eu vou ter essa prova. Mas às vezes, quando você está entrando numa ansiedade patológica, você está no seu trabalho, digitando um e-mail, e você começa a sentir algumas sensações no seu corpo, a sua respiração modificando, e isso vai te dar uma crise. Às vezes você tá, sei lá, voltando para casa no transporte, e essa crise pode acontecer. Então ela é caracterizada por essa coisa que aparentemente, grifa aí, aparentemente, vem do nada, vem de repente. Mas parando para entender a ansiedade, nós vamos falar um pouco disso aqui, nada é do nada. Né? Grande parte, inclusive, do enfrentamento da ansiedade está em você entender o que são esses fatores que podem estar influenciando. Mas, antes de todo spoiler, vamos ajudar você a entender um pouco melhor o que você pode estar vivenciando na sua vida que pode ser uma crise de ansiedade e talvez você não identifique por não saber que esses sintomas costumam ser de ansiedade, né? Para iniciar essa reflexão, a gente precisa pensar o seguinte: o teu organismo, o seu corpo, é uma coisa só. Suas emoções, o seu sistema digestivo, o seu sistema respiratório, todas as partes do seu corpo, tá tudo interligado. Seu cérebro tá ali mandando em tudo, mandando hormônios, estímulos, né? E a ansiedade patológica é uma das questões que mais manda sinais no nosso corpo. Então é muito natural você sentir a mão suar, hiperventilação, que é a respiração ali curta, né? Que dá aquela sensação de falta de ar, taquicardia, que é o coração acelerado, né? Quais sintomas mais que você colocaria aí, Ká, que são bastante comuns? Perda ou aumento do apetite também. Que geralmente vem muito associado com enjoos, dor de barriga, Sim. né? A tensão muscular também, né? Então, você tá começar até mesmo ter torcicolo muito frequente, tá se sentindo muito tenso frequentemente. Alterações no sono. Aquele aperto no peito que às vezes não é nem sentindo o coração disparado, é um aperto mesmo no peito, né? Exatamente ali. Então tudo isso pode ser característico também de sintomas de ansiedade. Entre outras características também, né? Tem essa parte dos sintomas muito físicos, mas às vezes tem aspectos emocionais ali de você ficar muito preocupado com a situação, com muitos pensamentos, dificuldade de concentração. Essa parte também pode ser uma vivência de ansiedade. E existem diferentes graus, né? É graus ou graus o plural? Eu ia perguntar a mesma coisa. E dentro dessa ansiedade existem diferentes níveis também, né? Às vezes você vai ter um combo de vários sintomas e você realmente vai sentir que, meu Deus, não vou dar conta. E às vezes você tem uma vivência ou outra, de um sintoma ou outro, mas de qualquer forma é sempre importante entender que esses sintomas, que essas reações são como a ponta de um iceberg. É o seu corpo manifestando, dando sinais de que alguma coisa não tá legal, que alguma coisa precisa ser olhada. Só que nós, às vezes, tentando, né, melhorar aí das nossas ansiedades, até pelos conselhos do amigo, né? Ai, tenta se distrair, tenta fazer isso, fazer aquilo. A gente fica abafando esses sintomas e, às vezes, eles vão crescendo. Às vezes eu começo a evitar situações que vão me deixar ansiosa para não sentir aquilo. Só que isso não é enfrentamento de ansiedade. Isso não é manejo de ansiedade. Tem uma analogia que eu gosto de fazer que é a seguinte: todas as vezes que o seu corpo tem febre, isso geralmente sinaliza que existe um processo de inflamação. Então, tô com dor de garganta, tô com alguma infecção,
meu corpo vai ter febre. É um jeito dele sinalizar ali e tentar combater aquela inflamação. Aí, se eu não vou no médico, se eu não trato essa inflamação e fico tomando remedinho para baixar a febre vai sumir, mas eu não estou tratando a causa. Então, pode ser que essa infecção fique mais forte, pode ser que o meu quadro agrave, porque eu só estou silenciando o sintoma. No caso da ansiedade, essas reações corpóreas e emocionais, elas são sintomas, né? Então, eu não posso intervir só nisso. Não que o enfrentamento de crise não seja importante, mas a gente não pode parar aí. O suprassumo de lidar com ansiedade tá em entender o que antecede, no que ela tá se sustentando, ou seja, o que tem abaixo desse iceberg aí. Contextualizando, né, iceberg é aquele cubo de gelo grandão que tem no mar, que fica só uma pontinha pra fora e quando você vai olhar tem muita coisa atrás. Gosto de trazer esse exemplo aí também, porque a ansiedade é muito assim... eu não sei por que tá me deixando ansioso, parece que tá tudo bem na minha vida. E se nós vamos explorar, tem muitas coisas ali por trás que não estavam sendo olhadas ou não estavam ganhando devida atenção também. E aí, até puxando um pouquinho sobre medicação, dentro de ansiedade patológica, em alguns casos pode ser necessário tratar os sintomas para que a gente consiga regular tudo isso e dar uma pausa para conseguir olhar aí o que está por trás, vamos dizer assim, o que tem causado tudo isso. Então, não é demérito você precisar usar o remédio alguma vez. Às vezes é ou outra. essencial, né? Tem casos que exatamente. Essas reações estão tão altas, e como nós falamos aqui da questão do seu corpo, né? Do seu cérebro ali, tem uma questão hormonal às vezes acontecendo, né? Que a medicação entra ali para regular. Mas, de novo, não pode parar aí. A medicação sozinha, ela não resolve a situação. Ela abaixa a febre, mas ela não resolve a infecção. E situando sobre isso, a gente é um trabalho interdisciplinar com um psiquiatra, então é avaliado caso a caso, a gente precisa entender o que está causando ansiedade exatamente para que você não fique dependente apenas do remédio para sempre, até mesmo para que quando você diminuir o remédio, não automaticamente tenha uma crise só por estar sem remédio, pelo medo de estar sem remédio, ter a crise. Então, a medicação ela pode ser importante em alguns casos, mas a gente não pode parar aí. Só ela não funciona, né? Ela é paliativo, ela não é a longo prazo. A gente tem que tomar cuidado com a ansiedade de lidar com a ansiedade, né? Porque muitos ansiosos ficam, eu quero melhorar disso logo, e fica ali, não tá vendo resultado, vamos, socorro. E a ansiedade, ela é uma coisa que vai acontecendo ali na sua vida, né? Como as nossas questões emocionais geralmente são coisas complexas, que tem ali situações de vida, histórico de vida influenciando nisso, e precisa de todo esse processo de olhar o que tá por trás, de desenvolver estratégias para lidar, né? Porque às vezes a gente também acha assim, entrei num tratamento de ansiedade e então nunca mais vou sentir uma ansiedade que seja desproporcional. Não, pode ser que você super tenha aprendido a enfrentar, mas frente a alguma situação que te gere uma preocupação, você tenha uma crise de novo. E o ponto é o quanto que você tem de recursos e estratégias de enfrentamento caso você tenha uma crise dentro dessa parte mais patológica, né? Mas lembrando que a ansiedade também está sinalizando algo. E se sinaliza, tem algo precisando ser olhado. Sim, e até puxando sobre esse ponto da gente enfrentar a ansiedade. Como que a gente começa a olhar para isso? Bom, pressupondo que nada vem do nada, então a gente tem ali uma situação inicial que desencadeia isso. Vamos supor, eu começo dentro de uma reunião de trabalho a ser muito questionado, começo a não ter credibilidade ali na hora das minhas reuniões e começo a ficar com medo. E aí, nas minhas próximas reuniões, isso começa a aparecer com mais força ali. Então, toda vez que eu vou ter uma reunião, meu coração dispara, eu sinto falta de ar, eu sinto enjoo. Então, eu começo a associar que aquele é um momento desconfortável, muito aversivo para mim. E aí, só puxando um pouquinho dentro de transtorno de ansiedade generalizado, que é o mais comum, pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizado, e, por exemplo, o gatilho, vamos dizer assim, foi começar a ter ansiedade antes da reunião de trabalho. Quando generaliza o estímulo, pode ser que no e-mail marcando a reunião a pessoa já comece a ficar ansiosa. Pode ser no WhatsApp de confirmação da reunião já fique ansiosa. Pode ser que fique ansiosa num bate-papo com algum colega de trabalho, com algum gestor, porque já acha que pode estar sendo avaliado ali também. Então veja, nada acontece do nada. A sua ansiedade, mesmo a generalizada, que aparentemente parece que veio do nada, ela não vem do nada. Ela tem um estímulo
que foi ali generalizado, né? Por isso que até o nome é bem característico, Em né? termos práticos ali, aconteceu uma situação, ali você identificou que A, B, C e D significam isso, isso e aquilo. Então você expande isso para outras áreas, para outras situações que te remetam a essa experiência, né? Basicamente, o generalizar é isso, né? Aprendeu aqui e você vai começar a vivenciar a mesma sensação, as mesmas respostas dentro de outros lugares que pareçam com aquela situação. Até exemplificando, imagina que quando você é criança, você aprende a acender a luz no interruptor. Então você vai lá no interruptorzinho. Provavelmente, em qualquer lugar do mundo que você for, você vai saber ligar a luz no interruptor. Você não precisa de um grande manual para aprender. Talvez vai ser um pouquinho diferente, vai ser aquele de bolinha que você precisa girar, mas você não vai ter um grande esforço para fazer isso. Por quê? Porque sua cabeça fez uma generalização daquele comportamento que foi aprendido, né? De ligar o interruptor. A generalização na ansiedade também acontece dessa forma. Se eu aprendi que aquela situação é um perigo, é desconfortável, é aversiva, e eu preciso me defender dela ou me preparar muito para ela, e há uma generalização, eu posso começar a entender isso em várias outras situações também. Em vários outros interruptores eu aprendo a utilizar esse comportamento aí. E esse olhar aí... atento... Desculpa, Pode falar. E esse olhar atento do que tá por trás dessa ansiedade, ele é muito importante, porque se a gente para no... eu tenho ansiedade do nada. Às vezes eu não consigo identificar aonde ela começa, porque às vezes não tá tão claro. Não é igual a situação de que, tem um evento importante que eu estou preocupada. Às vezes eu estou passando por uma situação de vida que todos os estímulos que me remetam a essa situação me dão gatilhos de ansiedade. Então, como nesse exemplo que a Ká pegou, a pessoa tá ali na reunião, ela tem medo de talvez não ser compreendida, de não ser ouvida, de não ser validada. Então, talvez qualquer situação de vida que a pessoa se sinta numa posição de talvez não ser compreendida e não ser validada, ela pode ter uma crise de ansiedade. Então, começou na reunião, pode aparecer no relacionamento, numa conversa com um amigo, numa conversa dentro de casa, né? Numa situação, sei lá, de apresentar um trabalho, né? Na faculdade, num curso. Por quê? Não é o curso que tá dando gatilho na pessoa, mas são as situações que remetam a uma aprovação, a uma possibilidade de ser invalidada, de não ser bem compreendida. Então, essas nuances que são importantes da gente entender e tratar a causa, a raiz da questão. Nesse ponto que não adianta eu ficar no sintoma, porque se eu só conseguir lidar com a crise, ela vai continuar se repetindo com intensidades e frequências, já que eu não tô abordando o que tá por trás daquilo, o que tá me gerando essas ansiedades todas, né? Sim, e aí a gente precisa até entrar um pouquinho sobre o conceito de intenção de cada comportamento. Todo comportamento tem uma intenção. Então, por exemplo, quando a ansiedade aparece, você fala assim, mas qual que é a intenção da minha ansiedade estar aparecendo? Vamos colocar o exemplo do trabalho. Se eu tenho esse medo toda vez antes de uma reunião de trabalho, e aí eu começo a não conseguir comparecer às reuniões, outra pessoa pega e lidera a reunião por mim. Veja, a partir desse comportamento, eu consigo me esquivar desse estímulo que é tão difícil para mim. Então, a ansiedade vai começar a aparecer cada vez mais porque ela tem uma finalidade, ela tá aparecendo ali com uma intenção, que é de me esquivar daquela situação. E aí, nessa movimentação, né, então, ter que me expor numa reunião é incômodo, então eu evito, eu fujo de ter que fazer aquilo, e se alguém faz pra mim, ótimo, então a ansiedade vai ganhando uma função de me livrar de situações, né, e geralmente, como se sentir ansiosa, se sentir ansioso é incômodo, se a gente não toma cuidado, nós vamos fazendo toda essa... Vou deixando de fazer, vou deixando de me expor, porque aí eu não vou ter ansiedade. Não vou fazer isso porque aí eu vou ter ansiedade. Só que o enfrentamento da ansiedade é na ação, é no entrar em contato e fazer com que aquela situação seja vivenciada de uma forma mais saudável, digamos assim, uma forma menos aversiva, e não ao contrário, porque você só vai aprender a lidar com aquelas situações passando por elas e não fugindo delas. E quanto mais a gente vai fugindo de situações e se privando, mais nós estamos nos privando de vida e das coisas acontecendo. E aí é onde a ansiedade costuma vir de mãozinha dada com a depressão, né? Porque eu vou me privando tanto de vida, me privando tanto de realizações, que às vezes eu me afasto de coisas que seriam importantes pra mim, de coisas que me seriam valorosas. Então, o manejo da ansiedade tá muito em entender essas situações e trabalhar a raiz dela para melhor enfrentamento, né, cara?
Total, e aí é perceber as diversas, entre aspas, funções que ela pode ter. Então, ela vem muitas vezes nessa de te esquivar das situações, depois ela ganha potência, porque ela de fato consegue fazer isso muitas vezes. Então, eu tenho medo de andar de avião, eu não ando mais de avião. Se eu tenho medo de discutir no meu relacionamento, porque eu tenho medo de ser mal compreendida e eu começo a ficar ansiosa, então eu paro de discutir. Então, você vai ali de pouquinho em pouquinho se poldando, né? E pode ter outras funções também. Por exemplo, se toda vez que eu fico ansiosa é o único jeito que eu consigo admiração, carinho, proteção de alguém, ou que eu consigo sensibilizar o outro, aquele exemplo lá da reunião. Se é o único modo que eu consigo sensibilizar a minha gestão, por exemplo, a me tratar direito numa reunião, isso vai começar a vir porque tem uma finalidade estar aparecendo. É só um sintoma aqui que eu tô sentindo. Mas não é. Ele tá aparecendo por um motivo. Tem uma finalidade dele estar aparecendo aí, né? E aí vocês podem perguntar, tá, mas e como que eu identifico, né? Porque vocês estão aí falando que precisa identificar, e como que eu faço isso? Então vamos bater um papo com a ansiedade. Chama ela pra papo, conversar aqui com a gente, nessa rodinha, e se pergunte aí. Se quiser até anotar, papel e caneta. Acho super importante, inclusive, anotar pra você olhar pra essa danada aí e ver o que ela tá te falando, né? Exatamente. Toda vez que você estiver começando a se sentir ansioso, se pergunte, qual situação que aconteceu aqui que eu comecei a ficar desconfortável? Em detalhes, né? Qual situação era essa? Em detalhes. Quando? Onde? Com quem que eu tava? O que houve? Qual horário que foi? Né? Porque às vezes é todo dia à noite, antes de dormir, que eu me sinto assim. É sempre no trabalho? É sempre com o meu contatinho? Onde que isso se repete? E aí anota também, qual pensamento que essa situação te gerou? Qual sentimento que essa situação te gerou? Depois de tudo isso, como que você agiu? Você deixou de apresentar o trabalho? Você deixou de discutir? Né? Ou você contou pra alguém? O que mudou na situação depois também? Você conseguiu se livrar da reunião? Ou você conseguiu ganhar o carinho de alguém, a atenção de alguém? Né? O que mudou em toda essa situação? Puxando tudo isso, a gente vai conseguir ter um bom direcionamento de o que está acontecendo. E comece a fazer esse controle sempre. Porque você vai começar a perceber que algumas vezes algumas coisas se repetem. Então, toda vez, antes de conversar com o meu contatinho, isso acontece. Então, opa, tem alguma coisa aí que tá acontecendo nessa interação. E aí, essa situação que você identifica como sendo um padrão é um possível gatilho. E aí, você tem que pegar uma lupazinha e olhar para aquela situação. O que isso costuma me gerar? Pegando a parte que a Ká falou de pensamentos, de sentimentos. Geralmente eu fico com medo do que ele vai pensar. Eu fico querendo agradar muito. Não sei se eu vou ser do agrado daquela pessoa. Aí, opa, aqui nós temos um indício de outras coisas que precisam ser trabalhadas, que são as causas, digamos assim, dessas crises de ansiedade, dessas reações todas que você tem, emocionalmente, fisicamente. Perfeito. E puxando o curar da ansiedade, quando a gente identifica aí qual que é o gatilho, a gente agora aprende a manejar a situação. Então, quando eu sei lidar com o momento que a crise acontece, que são as técnicas que a gente vai passar daqui a pouquinho, spoiler. Quando a gente aprende a manejar as crises, a gente aprende depois também a enfrentar os gatilhos. Então, lidar com a reunião, lidar com com o meu contatinho que talvez está dando algum problema ali, lidar com pedir carinho e atenção das pessoas de outra forma. Então, a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas. Então, além de aprender a manejar a crise, a gente aprende também a lidar com a situação que gera a crise. Isso seria, entre aspas, a cura da ansiedade. Porque ela não tem cura. Muitas aspas, né, Ká? Muitas aspas, porque a ansiedade não tem cura, né? Ela é algo necessário, como a gente já falou. Até porque ela não é uma doença, né? A ansiedade, por si ela vai ter que continuar ali. Porque se você não tiver a capacidade de se sentir ansiosa em situações que são importantes você mobilizar a sua atenção, sua concentração e o seu cuidado, alguma coisa também não estaria certa. Então, você não vai deixar de ter ansiedade. Você vai aprender a regular essa ansiedade de modo que ela não te traga sofrimento. De modo para que quando ela aparecer como uma crise, você tenha recursos para administrar, como a Ká falou, os gatilhos, a crise e o que está por trás disso. Mas não se trata de uma cura, né? Se tratando da ansiedade patológica, a gente começa a falar de remissão de sintomas, né? Que é eu diminuir a frequência e intensidade que eu tenho essa parte que me faz sofrer.
Até pensando aí em quem buscar auxílio para cuidar da ansiedade, é importante que vocês saibam que o profissional tem essa visão de cura. De que você não vai sair de lá para nunca mais ter ansiedade. Até porque isso não seria bom. A visão do que seria uma, entre muitas aspas, cura é a remissão dos sintomas, lidar melhor com essa situação. E aí tem algumas técnicas que a gente utiliza para manejar a crise. Então tá, Karina, depois que eu já entendi que eu tenho que cuidar da minha crise ali, mas entender por que ela aconteceu, então já identifiquei lá os meus gatilhos, como que eu lido com aquele momento de crise? Vamos falar um pouquinho sobre as técnicas. Me conta uma técnica, Nina, pra gente lidar com essa ansiedade aí que bate em todo mundo e o coração tá disparado, minha mão tá suando, o que eu faço? Quem tá ouvindo a gente aí talvez também já tenha escutado falar, tipo, respira, né? Às vezes até a pessoa que é leiga vai falar pra você, não, respira. Ok, mas eu já respiro o tempo inteiro, não tá funcionando, eu continuo com ansiedade, socorro. Vamos, antes de iniciar a técnica, entender uma coisa. Lá, como a Ká falou no comecinho, ansiedade é uma resposta do seu corpo para fugir ou para lutar. Lá, pegando no que ela falou dos ancestrais, do nosso processo de evolução, enfim. Quando você começa a ter uma crise de ansiedade, o seu cérebro recebe sinais de que você está numa situação de perigo eminente e ele precisa agir. Nisso, há uma descarga no seu corpo de hormônios como adrenalina, noradrenalina, que são hormônios que deixam você num estado de atenção, de alerta, né? A gente sente muita coisa aqui na parte do estômago também, porque é uma área com muitas terminações nervosas, há um aumento de produção de suco gástrico. Então, assim, seu corpo inteiro, ele paralisa, literalmente, pra cancela tudo que você tá pensando, fazendo ou vivendo, porque agora é hora de se proteger, né? E como que a gente consegue lidar com essa situação, sendo que o seu cérebro tá mandando ali esse monte de impulsos? A gente precisa mandar sinais pra ele de que você não está numa situação de perigo real. E sempre que nós estamos numa situação de perigo, geralmente, sei lá, você tá andando na rua e alguém começa a correr atrás de você. Vai te assaltar, vai te sequestrar, não sei. Essa situação é uma situação de perigo real. Nisso, você não vai parar pra respirar com calma, você vai poupar o máximo de esforços que você puder de tomar atenção em qualquer área do seu corpo para se proteger, para fugir. Nisso, nós temos uma tendência de respirar curtinho. E nesse respirar curtinho, nós estamos validando para o nosso cérebro de você está certo, nós estamos em perigo, corre, 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 corre. Então, quando você faz uma respiração adequada, você consegue mandar sinais para o seu cérebro para ele se acalmar, parar de mandar esse monte de estímulos para o nosso corpo e entrar num processo mais brando ali da situação. Então, a respiração adequada entra nesse sentido. Mas, de novo, né, gente? Cuidado com as ansiedades em lidar com a ansiedade. Não é? Para 2 minutinhos, respira ali, nossa, não tá resolvendo, ainda tô ansioso. Você entrou num pico de ansiedade, houve uma descarga hormonal, você precisa repetir a respiração por um tempinho, tá? Sim, total. Até porque nossa cabeça, ela entende assim, bom, a Karina não pode estar com ansiedade se ela tá respirando tão calminha assim, ela não tá lá fugindo do leão, respirando calminha desse jeito. E aí ela começa a parar essa descarga hormonal, né? Porque enquanto você tá ali no pico de ansiedade, se você só respira 2 minutinhos, não dá tempo pro seu organismo parar com essa descarga. E aí você fala, putz, não funciona, as reações fisiológicas ali estão aumentando, e você começa a ficar mais ansioso porque tá aumentando em vez de diminuir. Então, é muito provável que você fique mais ansioso se você não tomar cuidado com a ansiedade para parar com a ansiedade, né? Que geralmente é o looping que acontece, né? Porque você quer parar de sentir aquilo, mas lembrando do enfrentamento, não é pra gente parar de sentir, não é pra abafar aquilo, é pra, opa, me retiro da situação aqui, pra me acalmar, respirar, e aí sim, agir, entender o que aconteceu. Mas você precisa ter esse autocuidado de se dar esse tempo, de recalibrar. Afinal, como nós falamos, tem um processo hormonal, cerebral acontecendo, tem muita coisa acontecendo, você precisa se ajudar, né? E dando aí formas práticas de fazer essa parte da respiração, existem algumas formas diferentes de fazer, nós selecionamos algumas, e eu vou começar ensinando para vocês a respiração diafragmática, que é você usar o seu diafragma, que é uma partezinha que tem aqui perto da entrada do seu estômago, abaixo do peito, que vai te ajudar a mandar esses sinais para o seu cérebro de respiração mais calminha, de situação mais branda, né? Então, você vai inspirar o ar pelo seu nariz
E vai imaginar que você está enchendo essa região aqui da sua barriga como se fosse um balão. E aí você vai deixar ela estufar e vai segurar essa respiração também. Geralmente eu gosto de fazer uma associação aqui com uma contagem. Então eu puxo o ar contando até 5, encho o balão e deixo ele lá, sumo por 5 segundos também, e solto pela boca bem tranquilinho, contando até 5 também. Na cabeça mesmo, faz a contagem. Repete de novo, então puxa o ar pelo nariz, contando até 5, segura por 5, enchendo com o balão cheio e solta contando até 5, né? Você pode começar talvez com uma contagem de 3, depois aumentar para uma contagem de 5, se para você for melhor, uma contagem de 7. O importante é você ter essa simetria aí da respiração e essa concentração no que você tá fazendo ali para se acalmar, né? Então, perceba como é que tá essa respiração, vai percebendo ela se regulando, tá bom? Dá até mesmo para você colocar a mão na parte do seu estômago aqui e sentir o movimento da sua barriga, né? Pra você sentir como aquilo tá enchendo, como tá funcionando ali. E dá pra sentir certinho, né? Que por isso que eu brinco com balão, parece um balão enchendo, né? Certinho. E aí tem outros tipos de respiração também que a gente pode colocar, que tem só a simétrica, né? Que a Nina deu uma misturada aí na simétrica com a diafragmática, ela é muito eficiente. E também quem não conseguir, sei lá, tô ocupada, tô no computador agora, não consigo colocar a mãozinha aqui pra encher o balãozinho. Então, faz a simétrica, que contando até 5, segurando até mais 5 e soltando mais 5. Só a simétrica. Depois Em qualquer lugar você pode fazer essa. Tá no ônibus, mas viu que tá respirando curto, coração batendo forte, respira contadinho. Lembra assim na sua cabeça. Hora de respirar contadinho. Exatamente. E aí a última técnica de respiração que tem é a respiração alternada. Que a gente pode respirar tampando um ladinho do nariz. Então você inspira tampando um lado, segura e solta alternando o lado que você segurou. Então se você segurou do lado direito, inspira, segura o lado esquerdo, que foi pelo qual você inspirou, e solta novamente pelo lado direito, alternando o lado de que você inspirou e expirou. Isso daí também pode ajudar bastante, mas não é uma respiração que você faz toda hora. Pode ter alguém que fica um pouco mais constrangido de fazer em público, então normalmente ela é um pouco menos utilizada, mas ela também pode ser muito eficaz. Muito eficaz, principalmente para você se concentrar no momento presente, né? Você se concentrar no que tá acontecendo ali, porque a ansiedade geralmente vem uma chuva de preocupações, de pensamentos, enfim. Quando você entra nesse momento de se conectar com o que você tá sentindo e ajudar o seu corpo a se acalmar, e com esses estímulos, por exemplo, de pôr a mãozinha aqui na barriga, de tapar o nariz, você tá se obrigando a usar os seus sensores, os seus estímulos sensoriais, né? Pra prestar atenção no que tá acontecendo aqui e agora. Isso também já é uma parte do processo de se acalmar também. Muito bom, inclusive, puxando essa concentração no presente, tem uma técnica de mindfulness que é para concentração no presente, que a gente se senta confortavelmente em um lugar, escolhe algum objeto ali do nosso ambiente, seja uma garrafinha, igual eu tô aqui na minha frente para quem tá assistindo pelo YouTube, seja o seu celular, e, enfim, qualquer objeto que esteja na sua frente, e aí a gente descreve de 5 a 10 características daquele objeto, prestando muita atenção. Então, eu sempre dou o exemplo da minha garrafinha, para quem tá ouvindo a gente, eu tenho uma garrafa vermelha de plástico, com a tampinha branca, um acessório azulzinho do lado. Então, veja, eu vou dando as características desse objeto. E quando eu começo a reparar muito naquilo, eu tiro a atenção de todo o pensamento que tá rolando ali, de todos os estímulos aversivos que eu tô sentindo e prevendo, e vendo que vai acontecer na reunião ruim, minha reunião vai ser horrível, eu vou ter que ter uma DR com meu marido, como que vai ser? Eu tiro a concentração de tudo isso e começo a colocar a concentração naqueles objetos. E dentro dessa atenção no presente, o que de tem algumas novo outras manda técnicas. outros sinais pro cérebro, né, Cá? Exatamente. Tira a gente daquele estado de alerta que a gente tá com aquela situação. Então, fazendo a gente prestar atenção em outra coisa, essas descargas hormonais na nossa cabeça, elas também param, porque a nossa cabeça entende o mesmo da respiração. Essa pessoa tá pensando em outra coisa, tá fazendo outra coisa, ela não pode estar fugindo de uma situação. Inclusive, dentro da concentração no presente, a gente pode utilizar do nosso olfato, do nosso tato. Então,
sentir sensações de texturas diferentes ali. Então, uma lixa, ela é áspera, prestar atenção na sensação dela passando na pele. Uma coisa muito lisinha, então passar a mão ali na geladeira tem uma sensação lisinha, sabe? Aquilo, a textura na mão é diferente. Então, prestar atenção em todas essas sensações tira a gente daquele pensamento e foca em outra coisa. Isso tudo pode ajudar ali no manejo de uma crise. Até mesmo como o olfato. Então, prestar atenção nos cheiros, um creme cheirosinho, o cheiro de uma comida, né? Tudo isso pode também, ao prestar atenção nesses estímulos, a gente tira a atenção daquele que está sendo tão aversivo. E testando e avaliando o que funciona pra cada um, né? Às vezes, se minha ansiedade é uma coisa que me dá muito enjoo, talvez ir pro lado do olfato não vai me fazer bem. Exato, Mas se a minha ansiedade vai num outro estímulo, eu vou escolhendo ali o que vai me ajudando dentro da minha realidade, do meu funcionamento, das condições do meu contexto também. Talvez em casa, o usado sensorial é incrível, porque eu posso tomar um banho quentinho, tomar um chá, prestando atenção ali nos gostos. E às vezes no trabalho sempre vai ser melhor a parte da respiração. E você também pode fazer combando uma técnica com a outra, né? Uma atenção no momento presente junto com uma respiração, né? E aí, Cá, então organizando aí todas essas técnicas, nós temos várias formas, diversas formas de conseguirmos conter os momentos de crise na qual você se recalibra ali para poder pensar com mais clareza, para poder entender o que aconteceu melhor, né? Se você que tá ouvindo se interessou, quer ter um arquivo exclusivo com todas essas técnicas que nós falamos e outras técnicas também para dormir, para conseguir relaxar, indo além da parte da respiração, fica aí o desafio. Compartilha esse episódio nas suas redes sociais, marca a gente que nós mandamos um PDF para você todo bonitinho, formatadinho, com passo a passo de tudo que nós falamos aqui, das técnicas, para você conseguir pôr em prática mesmo na sua vida, mandar para um amigo que esteja precisando, enfim. Olá, hein, gente? Gente, tá muito bom esse PDF, sério. Tem outra técnica, inclusive, muito eficaz, que é o relaxamento progressivo. Tá lá também nesse PDF. Tem sobre higiene do sono, tá muito legal. Compartilhe com todas as pessoas. Muita gente tem tido ansiedade, tem relatado que depois da pandemia a ansiedade aumentou ou tá começando a sentir ansiedade, pessoas que nunca haviam percebido que sentiam isso antes. Então, compartilhem, vocês podem ajudar muitas pessoas, inclusive se ajudarem também a receber o nosso PDF aí, tá bom? E com isso eu tenho algumas dicas pra vocês, que é o filme O Discurso do Rei. É um filme muito legal, onde o protagonista, ele tem ali uma gagueira e ele precisa dar o discurso porque ele é o rei, né? E aí ele constantemente tenta se esquivar dessa tarefa, porque é uma tarefa muito ruim pra ele pra fazer. E aí, ao longo do filme, sem dar muitos spoilers, ele vai fazendo tratamento para isso e aprendendo a manejar essa situação. Como? Com enfrentamento. Então, é muito legal. Fica de dica para vocês. E aí, outras duas dicas de organização agora. Quando você se sentir que tá muito bagunçado, não tá conseguindo se organizar seus pensamentos, é utilizar os aplicativos Trello e Notion, que a gente gosta bastante. São ótimos aplicativos. Eles podem ajudar infinitamente aí na organização, até mesmo para você conseguir responder essas perguntinhas que a gente falou anteriormente. Outra coisa que você pode fazer é, antes de dormir, vídeos do Durmazen. É muito bom os vídeos deles. Pode acalmar em um momento de ansiedade também, porque é como se fosse uma meditação guiada ali. E as dicas máximas para você cuidar da sua ansiedade: psicoterapia e exercício físico. A gente não pode fugir disso. O exercício físico ele é essencial para controle de ansiedade e a psicoterapia também para você aprender a manejar todas as coisas que a gente falou por aqui. Até para ajudar a trabalhar as coisas que tem por trás, né? Às vezes a gente não consegue sozinho mesmo e faz parte, né? Nós somos complexos, estamos passando por diversas situações e às vezes você precisa de ajuda e não tem nada de errado nisso. Enfim, espero que esse episódio tenha feito sentido. Sei que existem muitas nuances, não se desespere.
Eu quero que fique para você a mensagem de: a ansiedade não precisa ser a sua inimiga. E se ela vem te trazendo sofrimento, existem algumas coisinhas que precisam ser calibradas, mas felizmente existem muitas técnicas, muitos caminhos, muitos procedimentos que podem te ajudar a viver com mais qualidade, com mais tranquilidade. Não deixe que algo que é para o seu bem, que é uma ansiedade saudável, ser algo que atrapalha a sua vida, que te priva de situações. Como nós falamos aqui várias vezes, é um processo de autoconhecimento e enfrentamento. Então, entra no nosso desafio, consuma esses materiais que nós vamos enviar, que ele tá, assim, muito prático mesmo, assim, é pra você pegar e deixar ali na sua cabeceira, tipo, opa, hoje é isso daqui que eu vou utilizar pra me acalmar. Coloca em prática, se cuida, se percebe, porque, de novo, nada vem do nada. Se a ansiedade está sinalizando com excessos, alguma coisa está acontecendo. E isso precisa ser olhado, não dá para deixar debaixo do tapete. Sim, e sinta, né? Se abrace, você consegue fazer isso. Eu sei que às vezes parece meio incapacitante quando a gente tá ali no meio daquele furacão, parece que a gente não vai conseguir olhar, mas você consegue olhar, tenha certeza disso, né? E é importante lembrar que ansiedade não é frescura. Então, compartilhe, marca a gente, lembra de marcar a gente pra gente poder ver. O meu é @psicóloga_Karina_Lima. O meu é @psicologiaarievilo. E até o próximo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Beijo, tchau.